Vamos lembrar o seguinte, que força é uma grandeza, força é uma grandeza vetorial. E se ela é uma grandeza vetorial, é necessário que ela tenha três coisinhas, que são módulo, que é o valor, né? O nosso valor tem que ter direção, que quando estudamos vetores, a direção ela é o que? Ela tem três tipos, né? Nós estudamos, que é horizontal, vertical e o que? Transversal. Então, direção horizontal, vertical e o que? Transversal. E o sentido? Sentido. Nesse caso, sentido é norte, sul, para onde ele aponta, né? E sentido é para onde que ele aponta. Então, toda a grandeza vetorial vai ser representada por um vetor. E um vetor é uma seta. O vetor vai ser uma seta, né? Que o tamanho dele é o valor, o modo, a horizontal é a direção e o sentido para onde que ele aponta. Tudo bem. Como força é uma grandeza vetorial, então em toda força eu vou precisar definir um módulo, a direção e o que? E o sentido. O módulo, a direção e o sentido. Então, nós vamos estudar aí os tipos de força. Tipos. Opa, ficou feio esse aqui. Tipos de forças. Esses tipos de força. A primeira e a mais comum é conhecida como força peso. Um pezinho com um vetorzinho em cima, né? A nossa força peso. Como é a nossa força peso? Vou imaginar que eu tenho aqui o solo, tenho um campo gravitacional, que é a gravidade, e deixo um corpo, um objeto de massa, cair. Se ele cai, é porque existe uma força. Vamos pôr de outra cor. Uma força. Olha a força peso aí. Então, essa força tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Tem módulo, direção e sentido. Como assim? Que é o módulo dela? Super tranquilo. Força peso é igual a massa vezes a gravidade. Qual a direção dela? Ó, horizontal, vertical. Ela vai ser uma direção vertical. E o sentido? Vertical. Vertical. E o sentido? Ela vai ser para onde? Para baixo. Não existe força-peso para cima. Ela vai ser sempre para baixo. Essa é a nossa primeira força. A segunda força que nós podemos ter é a força que eu posso chamar ela de força de tração.
né? Segunda força é a força de quê? A força de tração. Na verdade, a força de tração, ela é o seguinte, nossa força de tração. Vou colocar aqui um corpo, um solo aqui, ó. Tem uma caixinha que vai ser puxada por uma pessoa. Tá sendo puxado por uma pessoa. Ficou horrível essa pessoa, mas tudo bem. Ihu! Apagar tudo. Ela tá sendo puxada. Um corpinho. Sendo puxada aí, ó. Aí. Ficou melhor. Então, a pessoa faz uma ação na corda. Ação na corda. Toda ação tem uma reação. Essa é a força de tração. Toda ação tem uma reação. Então, primeiro, o módulo dela, o módulo vai ser calculado pela resultante. Então toda força tem módulo, direção e o que? E sentido. Vamos lá. O módulo dela é calculado pela resultante. Ela é o que? Vai ser uma resultante. Ela vai ser calculada pela resultante. A direção, a mesma do fio. E o sentido? Olha onde que ele arrebenta. No centro. Então, para o centro do fio. Então, ó, um módulo é calculado pela uma resultante, a direção a mesma do fio e aí o sentido dela para o centro do fio. Ela é uma força de ação e reação. Então chegamos à nossa terceira força. Essa força é legal também. É a força normal. Nosso N aí. Nossa força o que? Normal. Quem é a força normal? Vamos entender. Eu tenho aqui o piso. Eu tenho um objeto apoiado sobre esse piso na presença de um campo gravitacional. Esse objeto tem massa. Se tem massa, lógico, tem qual força? Força qual? Peso. Mas não somente nessa situação. Eu vou apagar e fazer o seguinte, para vocês entenderem tudo numa vez. Eu posso estar assim, num plano inclinado. Eu posso colocar o objeto num plano inclinado assim, ou apoiado. Vamos colocar aqui, isso aqui é tudo superfície de apoio, tá bom? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto aqui e um objeto aqui. Todos os três na presença de um campo gravitacional. Se todos os três objetos têm massa, então tem força-peso. Força-peso vertical e voltada para onde? Para baixo. Vertical e voltada para onde? Para baixo. Mas espera aí, esses objetos estão apoiados em uma superfície. Então, se estão apoiados em uma superfície, estão fazendo uma ação. Então, estão tendo uma reação. Que seria, ó, perpendicular à superfície e voltado para onde? Para cima, normal. Perpendicular à superfície e voltar para onde? Para cima, normal.
perpendicular à superfície e voltar para onde? Para cima. Nossa normal, ó. Normal, normal, normal. Então nós temos aqui a nossa normal. Então a normal é uma força basicamente de reação. Mas como é uma força, ela é necessária ter três características: o módulo, a direção e o que? E o sentido. Essa aqui, a direção e o sentido, é super tranquilo. Para você perceber, ela formou qual ângulo com a superfície? 90 graus. Então ela é o que? A direção dela é o que? Perpendicular a quem? A superfície. Perpendicular à superfície. E o sentido? Para, onde que ela foi? Sempre voltada para cima da superfície. Para cima da superfície. Então, a direção dela é perpendicular à superfície. Gente, a superfície é essa aqui. Então a referência, ó, para cima. Superfície é essa aqui, para cima. Superfície é essa aqui, para cima. E o módulo? Na horizontal, só na horizontal, que acontece uma coisa. Na horizontal, a normal é igual ao peso. Por quê, ó? Vetores de mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Tá? Essa é a nossa força normal. Então as três primeiras forças nós estudamos aí. E aí, com isso aqui, eu vou fazer uma aplicação em elevadores.